Bom, vamos falar do Xandão? Sheriff, he's over here. Que tal? Quem aí chegou a ver o discurso do Xandão ou ouviu alguém comentando, falando do discurso do Xandão? Quem aí chegou a ver isso daí? Quem conseguiu ver esse vídeo do Xandão? Pois é. Se preparem, vem mais democracia por aí. Eu vou colocar aqui o áudio do discurso do Alexandre de Moraes. Tudo. E reafirmarmos a urgente necessidade de neutralização de um dos grandes perigos modernos da democracia, a instrumentalização das redes sociais pelo novo populismo digital extremista. A necessidade da edição de uma moderna regulamentação, como vem sendo discutido no mundo todo democrático, e como recentemente aprovado na União Europeia, no Canadá, na Austrália. As recentes inovações em tecnologia de informação, o acesso universal às redes sociais, com o agigantamento das plataformas, as Big Techs, amplificado em especial com o uso da inteligência artificial. Essas recentes inovações potencializaram a desinformação premeditada e fraudulenta, amplificaram os discursos de ódio e antidemocráticos. A ausência de regulação... Vamos parar aí. Primeiro, vocês viram a preocupação dele com as novas tecnologias, né? E o Alexandre de Moraes dizendo que as Big Techs, as plataformas, elas já são reguladas na Austrália, no Canadá. Primeiro, ministro Alexandre de Moraes, eu quero agradecer o seu discurso, sinceramente falando. Eu já vou colocar mais aqui para vocês ouvirem, e vocês viram aí a preocupação dele. Mas eu quero agradecer muito ao ministro Alexandre de Moraes pelo discurso dele. E eu vou explicar o porquê que eu quero agradecer. Vocês vão entender ao final do vídeo, mas eu já vou soltar a explicação logo agora. Por isso eu peço a vocês que sentem o dedo no like, porque nós já temos 2.200 pessoas e só 1.700 likes. E vocês vão entender o porquê que eu tenho que agradecer, tá? Gente, é o seguinte... Quando uma pessoa do porte do Alexandre de Moraes, um ministro de uma Suprema Corte, presidente de uma outra corte, que é o Tribunal Superior Eleitoral, por pouco tempo, né, ministro? O senhor já está de saída, já deve estar até preparando as malas. Mas quando um ministro da mais alta corte do país vem a público para demonstrar todo o seu medo, todo o seu pavor, quando ele vem a público para demonstrar todo o seu desconhecimento sobre uma determinada matéria, eu só tenho que agradecer. Eu tenho que agradecer. Porque uma das coisas que a gente aprende, principalmente no livro A Arte da Guerra do Sun Tzu, é que você tem que mostrar força quando você se sentir fraco. Você tem que mostrar força para o seu inimigo quando você se sentir fraco. E você tem que se demonstrar fraqueza quando você estiver forte. E a pergunta que eu tenho a fazer para vocês é a seguinte: esse tipo de declaração, aonde o ministro do Supremo Tribunal Federal vem a público falar tanta besteira e demonstrar o seu medo em relação à tecnologia, ao invés de utilizar essas tecnologias para aprimorar algo que é muito importante, que seria a democracia. Defender a democracia, ministro Alexandre de Moraes, é permitir que as pessoas se expressem. Não existe democracia sem expressão. E eu vou provar para vocês neste vídeo que eu não fiquei nem um pouco com medo do ministro Alexandre de Moraes. Eu ficaria com medo do ministro se eu não soubesse o grau de conhecimento do ministro. Eu ficaria com medo dele se eu não soubesse que o ministro está com tanto pavor e tanto medo do povo brasileiro. Então, eu vou continuar aqui. Mas antes de continuar, eu quero dizer uma coisa para vocês.
Vocês perceberam que eles batem na tecla da inteligência artificial o tempo todo e eles não sabem nem do que se trata? Eles não têm a menor noção. Para vocês terem uma noção do que nós estamos falando, a inteligência artificial hoje, ela é capaz de operar robôs sem a interferência direta do humano para operar pessoas. É capaz de utilizar robôs para desvendar túneis de terroristas, como estão sendo feitos lá em Israel. Por isso que Israel diminuiu tanto o índice de problemas de pessoas mortas, tal, de soldados avariados. A inteligência artificial está sendo utilizada para o planejamento do futuro. E aí vem um ministro da Suprema Corte querendo voltar ao passado. Foi aquele exemplo que eu dei da galinha comendo milho. Ele quer voltar para a época do tacape. Ao invés de querer mirar o futuro. E apenas para deixar claro, essa balela de desinformação só fala quem não conhece o caso Watergate. Vocês se lembram do caso Watergate? Lá nos Estados Unidos, que foi um escândalo que derrubou o presidente americano? Então, eles falam de uma maneira como se a desinformação, a notícia falsa, tivesse nascido ontem. Ah, não existe notícia falsa. Até então não existiu. Toda a mídia é santa, eles nunca fizeram nada. E vocês vão ouvir isso agora no discurso. Então vamos ouvir e prepare aí o Sonrisal. Você lembra que eu falei para vocês que vocês iam precisar de omeprazol hoje? Porque Sonrisal, sal de fruta, Zeno, não ia, Alka-Seltzer, você não ia resolver. Vocês vão precisar de omeprazol. Olha só. Regulamentação e a inexistente responsabilização das plataformas, somadas à falta de transparência na utilização da inteligência artificial e dos algoritmos, tornaram... Olha só, a falta de transparência na utilização da inteligência artificial e do algoritmo. Esse discurso prova que ele não tem a menor noção do que se trata. Ministro Alexandre de Moraes, com todo respeito, nós que somos da área do direito, nem se o senhor nascesse de novo, o senhor ia conseguir entender como é que funciona um algoritmo. Nem se o senhor nascesse de novo. E a prova de que seu discurso é um discurso de medo é porque o senhor quer atacar aquilo que o senhor não conhece. Isso é típico de quem está apavorado. Atacar o que não conhece. Se o senhor quiser ter uma noção do que é isso, leia Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes, que o senhor vai entender. Quando se ataca moinhos de vento. Os usuários suscetíveis à demagogia e à manipulação política, possibilitando a livre atuação desse novo populismo digital extremista e de seus aspirantes a ditadores. A preocupação com a captura furtiva da vontade do eleitorado é um problema atual discutido não só no Brasil, discutido em todas as democracias. É necessário maior transparência dos critérios utilizados nesse direcionamento de mensagens para evitar manipulações e para a redução dos riscos para a democracia. Esse maléfico e novo populismo digital extremista evoluiu na utilização dos mesmos métodos utilizados pelos regimes nazista e fascista no início do século XX. Vocês viram que a plateia de pelegos aplaudiu. Os mesmos métodos nazistas e fascistas utilizados no século XX. Eu não sabia que durante o nazismo e o fascismo o povo era livre para falar o que quisesse. Que eu me lembro, ministro, né? O pai do marketing do nazismo, o Goebbels, ele dizia que você podia contar 1000 mentiras que elas se tornariam uma verdade. E o princípio, tanto do regime fascista quanto do regime nazista, é justamente de não ter a liberdade de expressão, ministro. É justamente o que o senhor está querendo. Calar o povo. Regulamentar aquilo do qual o senhor não entende. Mas vamos continuar ouvindo o discurso do ministro Alexandre de Moraes. O aprimoramento da divulgação de notícias fraudulentas, com patente corrosão da linguagem, na substituição da razão pela emoção,
no uso de massiva desinformação, no ataque e tentativa de destruição da imprensa livre, da mídia séria e da justiça. Você viu? O massacre e a destruição da imprensa livre e da mídia séria. O que o senhor chama de imprensa livre, senhor Alexandre de Moraes? Aquela que é paga para falar o que o senhor quer? Ou o senhor chama de imprensa livre aquela que direciona aquilo que o sistema quer? Justiça, como ocorreu exatamente no Brasil. Por mais de uma década, essa instrumentalização foi realizada por esses extremistas digitais ligados a agentes políticos, sem que os democratas percebessem o potencial destrutivo existente nessas práticas. Quem são esses democratas, ministro Alexandre de Moraes? Eu, por exemplo, sou democrata. Aqui no canal o senhor pode pegar todas as minhas falas, eu sempre falo da importância das eleições de 2024 e 2026. Eu sou um democrata. Eu sou um democrata, ministro Alexandre de Moraes, porque eu defendo o que está constando na Constituição, principalmente em seu artigo 5º. Eu sou um democrata porque eu respeito a vontade do povo. Eu sou um democrata porque eu respeito quem fala o contrário, quem diverge de mim. Eu sou um democrata, ministro, porque eu não tenho medo de qualquer pessoa que venha falar em nome da democracia, quando na verdade está defendendo o oposto do que a democracia defende. Por isso que eu sou um democrata, ministro Alexandre de Moraes. Eu sou um democrata porque eu não tenho medo de me expor. Eu sou um democrata porque eu adoro o debate e o convencimento através do debate, ministro Alexandre de Moraes. Não através da força, não querendo calar as pessoas, proibindo-a de fazer sua livre manifestação. Não proibindo o povo e ameaçando o povo de prendê-lo se exercer a sua liberdade de expressão. O senhor vê como eu sou um democrata, ministro? Eu sou tão democrata que eu estou colocando o seu discurso no meu canal para contrapor ponto a ponto de forma democrática. Consequentemente, sem que houvesse a necessária regulamentação de conteúdo nas redes sociais, que já existe para todos os demais meios de comunicação. Não há razoabilidade em se manter, o que eu sempre repito, as redes sociais, as big techs, a internet como terra de ninguém. Primeiro lugar, ministro, eu acredito que o senhor não esteja mentindo, mas o senhor realmente só é um apedeuta na matéria, um ignóbio na questão tecnológica. Por isso, eu vou alertar o senhor. A diferença entre as outras mídias, principalmente as televisivas, é que elas dependem de uma concessão pública para funcionar. E as redes sociais, elas são muito mais democráticas porque a população fala e se expressa da maneira que ela bem entender. Não com direção, com redatores, com limitações, com influência de políticos, com influência de governos. Democracia, não é isso que o senhor defende, senhor ministro Alexandre de Moraes? Que vale para o mundo real, deve valer para o mundo virtual. Verdade. Concordo com o senhor. O que vale para o mundo real deve valer para o mundo virtual. Por isso, a lei não faz distinção de um e de um do outro. Por isso que o Código Penal brasileiro, ele vale tanto para quem está na rede social, como para quem não está, ministro. Olha que legal. Eu não sei se o senhor sabe disso, mas o Código Civil, ele vale tanto para quem está na rede social, como para quem está no mundo real. Olha que bacana. É por isso que as pessoas podem ser processadas por calúnia, injúria e difamação. Porque já existe uma prescrição legal para esses tipos penais, ministro. Difícil. Difícil, né, ministro Alexandre de Moraes? Quando a gente pega o próprio discurso de Vossa Excelência para rebater democraticamente o seu desconhecimento sobre a matéria. Os novos populistas digitais extremistas, inimigos da democracia, inimigos do Estado de Direito, instrumentalizaram as redes sociais
como nós vimos aqui exatamente há um ano atrás. Instrumentalizaram por omissão e ação, porque monetizam e ganham dinheiro em cima disso, buscando lucro. Nada fizeram para impedir esse exponencial aumento do discurso de ódio, do discurso antidemocrático, das notícias fraudulentas. Veja o discurso falando que as Big Techs, porque ele não está falando da gente, está falando das Big Techs, que nada fizeram para impedir o discurso de ódio porque estavam visando só o lucro. Senhor ministro, eu fiquei em shadow ban sem o menor motivo ou razão por 2 anos, por causa de Vossa Excelência. O que o senhor está querendo, na realidade, é o oposto do que a democracia prega. O senhor está querendo a censura prévia. E censura prévia, ministro, não é a característica de quem defende a democracia. É a característica de quem adora e idolatra a ditadura. Fica só o recado. E se aproveitaram, lamentavelmente, da inércia das instituições democráticas na regulamentação. E esse novo populismo digital organizou sua máquina de desinformação, com a criação de milícias digitais que vêm atuando sem restrições nas redes sociais, ferindo não só a democracia, mas a dignidade das pessoas, causando o aumento de morte de adolescentes por bullying digital. Nós... Oi? Eu entendi ou ele quis usar o caso Choquei para falar que a direita é que pratica o bullying digital? Foi isso que eu entendi, gente? Foi sim ou não? Ele querendo utilizar o caso Choquei, fazendo uma salada danada, falando de organização de uma milícia digital. Uma milícia digital, senhor ministro, tem comando, tem CEO, tem diretor. O senhor está há 5 anos com um inquérito. O senhor está fazendo a investigação. Por que o senhor não dá o nome aos bois? Por que o senhor não prova o que o senhor está falando? 5 anos, senhor ministro. Com essa mesma narrativa, com esse mesmo chororô. Milícias digitais. Muito obrigado, Leonardo Escobar, aqui pelo seu sticker. Milícias digitais. Vejam que é só narrativa. É desprovido de qualquer embasamento fático, técnico, jurídico, probatório. É só narrativa, é só balela, falando para um grupinho de pelegos fechados que ficam aplaudindo. Eu sugiro, senhor ministro Alexandre de Moraes, que o senhor vá em praça pública, porque era assim que funcionava a democracia, em Atenas, na Grécia. Vai lá em praça pública e faz esse discurso que o senhor fez hoje. Porque não existe democracia sem povo. Uma sugestão só, ministro, só uma sugestão. Democratas, não podemos compactuar com a continuidade dessa ausência de regulamentação. O passado ensina o futuro. Nós precisamos regulamentar o maior instrumento de poder e de corrosão à democracia hoje existente. Opa! Vamos parar. Tem uma ursinho da Coca-Cola aqui, gente. Ô, Paola, aqui você já sai depilada, você tira esse sovaco peludo, nojento, fedido seu na mesma hora. As nossas moderadoras aqui fazem o trabalho para você. Fique tranquila que você vai sair depiladinha. Aquela floresta nojenta que você tem vai sair agora. Meninas, Paola precisando de depilação. Eu vou voltar só um pouquinho. Segura aí, gente. Eu sei que é difícil de aguentar esse tipo de discursinho de mimimi, de chororô, mas presta atenção no que ele falou agora. Ação via as redes sociais. Não podemos ignorar o poder político das redes sociais. Opa! Como mais novo. Opa! Paola, gaúcha. Paola. Paola já era. Beija-Flor já usou a faca tramontina. Eu quero perguntar para vocês. Eu entendi ou ele aí escancarou
qual é o motivo real do pavor, do medo e da tentativa de calar as redes sociais. Ele falou com todas as letras. Nós não podemos ignorar o poder político das redes sociais, ou foi uma impressão minha? Eu estou errado? Se eu tiver errado, vocês falam sim, você está errado. Se eu não tiver errado, você fala não está errado. Só para mostrar para o ministro, né, o que é a diferença entre robô e orgânico. Obrigado, eu não estou errado. Eu ouvi isso que eu ouvi. E é por isso que eu falei que eu quero agradecer ao ministro Alexandre de Moraes imensamente pelo seu discurso. O seu discurso me deixou mais calmo, ministro. O senhor me acalmou. Eu confesso que o senhor me acalmou. Porque é o discurso de alguém apavorado, com medo do desconhecido, com medo do poder político que está vindo aí. Obrigado, Léa Maria Basso. Muito obrigado pela sua contribuição aqui. Vocês entenderam agora o que a gente vem falando há um bom tempo para vocês? Como que realmente é aquilo que a gente falava? O pavor, o medo que eles estão de vocês, ele falou com todas as letras. O medo político, o poder político. Nós não podemos ignorar o poder político das redes sociais. Então, qual que é a melhor maneira de você tentar acabar com esse poder? Vamos regulamentar, destruir e calar todo mundo. Ele citou a inteligência artificial. Por isso que eu falei para vocês, eu estou trazendo o curso de inteligência artificial. Está aqui, as moderadoras vão dar. Quem quiser ver, está aqui na descrição. É só clicar no link. Por R$ 67,00 vocês têm acesso ao curso de inteligência artificial. É a mesma coisa que querer acabar com o avião. Não, vamos acabar com o avião porque o avião, as forças aéreas dos países utilizam para o mal. Então vamos acabar com o avião porque assim a gente resolve o problema. Vamos acabar com o carro porque... Vamos acabar com as motos porque hoje grande parte dos roubos e dos furtos acontece com a moto. Então vamos acabar com a moto que a gente resolve o problema. Eu disse para vocês que eu ia provar para vocês o pavor e o medo. E eu acho que agora ficou claro. E eficaz instrumento de comunicação de massa e desinformação massiva pelas práticas desses grupos extremistas. Essa nova realidade exige a imediata regulamentação e a imediata interpretação por parte do Poder Judiciário de controle dessa desinformação. Vocês viram o ato falho? Vocês perceberam o ato falho? Eu vou voltar para vocês perceberem de novo. Do Estado de Direito, mas também em defesa da proteção da dignidade da pessoa humana, pois é preciso atentar para a circunstância que essas novas tecnologias são instrumentos que podem e vêm sendo manipulados por quem controla as plataformas digitais ou por quem... Não, estava um pouco mais para trás, vamos ver. Essa nova realidade exige a imediata regulamentação e a imediata... Aí ele parou. Essa realidade exige a imediata regulamentação, aí ele parou. Kleber, o senhor reparou a semelhança entre o cenário atual do Brasil com o filme V de Vingança? Quem do chat não assistiu, eu super indico. Sim, é total. Agora, olha só o que ele acabou de falar. Ele gaguejou, porque a regulamentação pressupõe a intervenção do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados. Eu falei no grupo de meeting, que é do meeting aqui, agora eu posso falar para vocês. Eu disse que o STF vai querer regular a toque de caixa, passando por cima do Congresso. E que talvez a gente é que vá querer a regulamentação. Porque, através da regulamentação, evita assombros ditatoriais como esse. Ele gaguejou, porque ele quer tirar do Congresso Nacional uma eventual autonomia. E aí, ó, eu vou voltar de novo para vocês perceberem. Exige a imediata regulamentação e a imediata interpretação por parte do Poder Judiciário de...
Ele gaguejou porque ele cometeu um ato falho. Eles não querem a regulamentação. Eles querem a judicialização. Eles querem que o poder judiciário imponha a força contra as pessoas, falando que estão querendo democracia. Ele gaguejou porque ele errou. Controle dessa desinformação. Repito, não só em defesa, mas principalmente em defesa da democracia e do Estado de Direito. Repito, não só em defesa, mas principalmente em defesa da democracia e do Estado de Direito. Tem lógica? Será que o ministro Alexandre de Moraes escreveu o discurso junto com a Dilma? Não sei, fica aqui a dúvida. Mas também em defesa da proteção da dignidade da pessoa humana, pois é preciso atentar para a circunstância que essas novas tecnologias são instrumentos que podem e vêm sendo manipulados por quem controla as plataformas digitais ou por quem é capaz, tecnológica, política ou economicamente, de instrumentalizar esses novos meios digitais de manipulação. Tenho absoluta certeza que na defesa incansável da democracia saberemos aprender as lições do passado, aplicando-as no presente e evitando que novas tentativas de golpe ocorram no futuro. Obrigado e viva a democracia. Eu concordo também com esse ponto do ministro Alexandre de Moraes. Nós temos que aprender com o passado. O passado revela que todo aquele que quer calar o povo é um ditador, ministro. O passado revela que mais cedo ou mais tarde todo ditador acaba ruindo e caindo. O passado revela que a palavra golpe é utilizada para expressar o mais puro arrobo ditatorial. Assim, meninos, eu encerro a primeira parte da live mostrando para vocês o meu agradecimento ao ministro Alexandre de Moraes. Muito obrigado, ministro. O senhor me mostrou a sua total falta de conhecimento e o seu tal desespero diante de tudo aquilo que o povo brasileiro aprendeu com as redes sociais. E fica aqui minha dica. Se o senhor ainda não fez, faça o curso Inteligência Artificial Lucrativa. Por R$ 67,00, ministro, o senhor vai ver que a inteligência artificial não é isso que o senhor está falando.